Você sabe o que é estratégia One Minute Paper? Um minutinho de papel? Um minutinho de papel? Olá, pessoal. A gente está fazendo uma série de vídeos que vão ser podcasts e vídeos também. Então, você pode estar vendo isso aqui no YouTube ou pode estar assistindo qualquer canal de podcast. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Nós somos o canal do EduCanvas. Primeiro, você precisa saber que, junto com este vídeo ou podcast que você está ouvindo, tem um book... Como é que fala? E-book que explica essa estratégia escrita bonitinha. Mas o nosso objetivo aqui é ser rápido e falar para você uma coisa que você pode usar na sua próxima aula. E, além disso, a gente está com time completo aqui, professor Washington Lemos. Olha aí. E professor Fred Style. Olá, pessoal. Qual a tradução de e-book? Você que é o nosso... E-book é um livro digital. Livro eletrônico? Digital. Livro eletrônico. E como é que a gente fala One Minute Paper bonito em português? Fala bem devagarzinho. É um minuto para fazer um rascunho. Um minuto para fazer um rascunho? Um minuto para fazer uma eu achei anotação. que era um minuto para falar paper. Criar um nome bonito. Um minuto. Um minutinho para escrever. Um minuto. A gente vai apresentar a técnica do 1 minuto aqui agora. E você já pode aplicar ela daqui a 15 minutos. Essa eu te garanto. O que é a técnica do 1 minuto? Então, o que é o One Minute Paper? O que é? Repeat again. Essa técnica foi pensada para ser usada no final de uma atividade ou no final de uma aula. Você vai trazer ali um momento de reflexão e feedback para você e para os alunos. Por que chama 1 minuto paper? 1 minuto. Por que chama um papel em 1 minuto? Porque você vai entregar um papelzinho para os alunos, pode ser um papel ou um post-it, dependendo do final, que daqui a pouco a gente vai falar. E aí você vai fazer algumas perguntas, eles vão ter 1 minuto ali para responder cada pergunta. É simples assim. Um papelzinho, perguntas no fechamento de uma atividade. 1 minuto para um post-it é muita coisa. Tem que escrever muita letrinha pequenininha demais. Não sei, Mas tem que ser post-it, não pode fazer qualquer papel. Post-it é caro. Pode ser qualquer papel. Post-it é caro, é verdade. 3M, a gente queria ser patrocinado por vocês. Já passou da hora, porque a gente usa post-it em todos os vídeos. Uma post-it é caro. Vamos Pois reduzir imposto. Né? Novo governo, redução de imposto no post-it. Corta, Redução Fred, de essa imposto. parte. Sim. Então, como funciona isso aí? Vamos lá. Tá. Primeiro é entender que quando você deve usar isso, né? A gente tem que usar essa atividade, ela foi pensada para ser usada no final de uma atividade. Então, quero consolidar, quero terminar, fiz uma capacitação. Então, uma aula mesmo, toda aula, sempre que você achar necessário ter aquele momento de reflexão, parar e botar os alunos para pensar, né? Você pode usar essa técnica. Então, qual é o passo a passo que a gente desenhou aqui acho que só seja... um ponto, eu acho que é uma boa estratégia para começar, né? Coisa assim. Então, quero começar a inovar em sala de aula. Não, tua aula continua igualzinha, não mexe nada. Começa ali pelo One Minute Paper. Boa. Porque você começa já a abrir um espaço de conversa com o estudante. Uma conversa bem estruturada, então você não perde controle disso. Pois é. E leva isso para casa. Fica até o final, que no final a gente tem uma história muito engraçada sobre isso que o Washington acabou de falar. Fica aí que vai valer a pena. Então, qual que é o passo a passo, né? Primeiro, vou usar aqui, roubar os meninos, o planejamento. Primeiro, se planeje para essa atividade acontecer no final. Isso parece bobeira, que você fala, Marília, mas é uma pergunta que eu vou fazer no final da aula? Não, não é só isso. Tem que planejar, tem que conversar com os alunos que isso vai acontecer no final da aula e tem que pensar o tempo para isso. Porque caso você jogue isso muito para assim, tá quase batendo. Peraí, gente, vou fazer 1 minuto rapidinho aqui. Não é isso. Não é exatamente isso. Não é a ideia, né? Então, primeiro passo é você já conversar com os alunos no início da atividade, falando que no final vai ter esse momento de escrita. Porque se o tempo começar a rodar muito, os alunos começam a te cobrar. Falam, professor, é aquele negócio lá. Quando eles começarem a te cobrar, para fazer. Porque é quando eles também já deu a aula, né? Então, é legal ouvir bem os alunos nessa hora. E aí, você vai organizar a sala do jeito que você achar melhor, normalmente é individual, e vai apresentar algumas perguntas. Tem 2 perguntas sugeridas pela bibliografia, né? A primeira é, qual foi o ponto mais importante abordado na aula hoje? E aí, você dá 1 minuto para ele responder. Passou esse 1 minuto, vem a segunda pergunta. Que pergunta você ainda está sem resposta? Olha que legal. Então... Legal. Você coloca ele para refletir sobre o que ele aprendeu e sobre aquilo que ele ainda está em dúvida. E aí ele tem 1 minuto para escrever aquilo. Depois disso, você bota pode... só a dúvida, né? Ele não tem que responder nada. Não. Ele vai dizer só o que ele aprendeu. Se ele tá com a dúvida. Sei lá. Mas o professor tem essa mania. Professor. O que você não entendeu? Eu falei, não entendi. Não, eu tô sendo socrático. Então me escreva, me dê a sua resposta. Qual parte aí você não entendeu? Eu não entendi
Tudo, isso Tudo. é ótimo. Eu demorei Mas muitos isso aí dá anos um, pra entender isso aí dá um podcast só pra gente falar sobre Demorou. essa frase. Isso aí é muita conversa. E aí, depois que os alunos escrevem, vai de você o que você prefere. Você prefere recolher esses papéis e você ler eles individualmente, dar um feedback individual para os alunos? Você prefere recolher e ter uma plenária geral na próxima aula com todo mundo falando sobre as respostas? Ou você quer usar, que é essa outra ideia de usar o post-it, que os alunos vão escrever isso aí, vão botar no mural e eles vão ver que tiveram as mesmas dificuldades que outras pessoas. Isso é muito bom para ele. Tem até uma ideia legal que eu já vi. Você bota tudo dentro de um balde e retira um outro. Não sei nem se isso é uma outra estratégia também. Tem uma estratégia parecida com essa, né? Você tá misturando, mas tá ótimo. Não, mas é que você pode tirar. Crossover. Pode usar. Pode usar no final. Pode usar, porque se você não quer falar de tudo, você pode selecionar alguns ali. Verdade. Nem é selecionar, só pegar e ver o que aconteceu. E pode fazer isso também usando um software, tipo o Mentimeter também. Pode também. O Mentimeter é um cara legalzíssimo para fazer isso em forma de plenária, que aí você porque joga todo mundo vai ver as perguntas. ali para todo mundo ver a Não, resposta. você pode bloquear, né? Você pode bloquear. E aí, o Mentimeter é um recurso legal, porque tem duas formas de você usar esse método. Ou você pede para os alunos fazerem de forma anônima, então eles não vão se identificar. O Mentimeter é um recurso muito bom para isso, para você não saber quem que enviou. Então, às vezes, coisa que ele não teria coragem de falar, ele fala, não entendi mesmo isso aí, que ele teria medo de falar se tivesse que colocar o nome dele. Ou, se você quiser dar um feedback individual depois, vale a pena fazer de forma nominal, o cara sabe dizer quem ele é. Aí, um outro recurso bom, gente, é o Forms. Porque o Google Forms, ele vai, loga, responde as duas perguntas ali, cada uma em 1 minuto, e depois você vai e consegue dar feedback para cada um de forma individual, né? Captar o e-mail de cada um. Captando o e-mail de cada um. Usando, possivelmente, e-mail institucional e tudo mais. Dá pra fazer isso. Ou, se for, né, dependendo da série, uma turma pequena, né, o cara coloca o nome e na próxima aula você fala. Você bate aí, um papo com todo mundo. Tem algum depende perigo de usar isso aí? Como é que é? Tem. Quais são os perigos? E aí o perigo mistura e a historinha não, eu quero no final falar, mas mistura com problemas que a gente já enfrentou, né? Essa questão do tempo, gente. Sempre a sala de aula, o problema é o gerenciamento do tempo e o que o professor acha importante de passar aquela questão toda, né? Chega uma hora na aula que você vê mesmo que você não alcance o planejamento, que já... Deu certo já ou deu, errado, já acabou. foi. Faça a atividade de 1 minuto com o que foi feito, não o que você queria fazer, entende? Tem uma diferença grande, né? Do que o que você queria e o que foi realmente feito. Faz do que foi feito num horário que dê para os alunos fazerem, porque é uma atividade que, se for feita sem esse momento de sentar, refletir com calma, ela pode ficar banalizada. Pode ficar assim, escreve qualquer coisa aí. Eu coloquei que eu não entendi o x². Aí o João fala, não sei o quê. Então, calma, senta, para, agora reflete. Então, o nome dela é 1 minuto, ela te dá a falsa impressão que ela leva 1 minuto. Mas é bom você largar aí uns 10 minutos. Primeiro, para acalmar o aluno, porque dependendo da atividade que você estiver fazendo, você está fazendo rotação para estação, está fazendo alguma coisa que está todo mundo muito excitado, muito... Aí você tem que... Para, senta, agora você vai refletir. E antes dele começar a escrever, ele precisa desse tempo. Ele precisa parar, pensar, e aí você lança a pergunta que ele consegue escrever. Eu acho que esse é o grande perigo, o tempo, que é o perigo de tudo, né? Mas tem uma vantagem junto com isso. Tem. Que qual? Se isso está estabelecido, né, na dinâmica das aulas, fala assim, olha, minha aula sempre vai ter 1 minute paper no final. O aluno já assiste a aula marcando possíveis dúvidas. Pô, melhor ainda, Que é bem melhor. É ótimo. O aluno já tem ali tudo separadinho. Fala assim, já tem 10 dúvidas, professor. Isso. No início da aula, é legal dizer que você vai ter no final essa atividade de feedback. Na primeira vez, talvez eles não acreditem. Na segunda, talvez eles peçam, né? Em algum momento que ele quer tirar uma dúvida que ele não tem coragem na turma, ele vai te pedir. Ele vai, professor, faz aquele negócio lá. Então, é legal colocar como processo, né? Acontecendo em todas as aulas. E a confiança dele vai depender do que acontece depois. Se esse papel desaparece, nunca mais volta, na terceira vez eu já não estou muito preocupado com ele. O relacionamento, né? A gente sempre é. O professor precisa de feedback e o aluno precisa de feedback. É um relacionamento que está acontecendo ali. Então, se você faz uma atividade, pega a opinião dele, no dia seguinte não fala nada com ele, putz, já era. Não tem jeito. Não vai funcionar. Agora é hora de historinha. Tem historinha? Tem! Historinha. Então... Porque a teoria é boa. Teoria, eu quero ver como é que acontece aí na prática. A gente já aplicou isso algumas vezes, principalmente em capacitação. Eu também já usei nas minhas aulas, mas teve um dia que ficou muito marcante, que foi numa capacitação de avaliação, que também estava a Célia, a Anja.
E a capacitação de avaliação estava linda, gente. Linda, com tudo, falando sobre avaliação, formativa, sumativa, explica uma coisa linda, maravilhosa, 2 horas, todo mundo empenhado. Não sei se é um consenso de que tudo isso é lindo, mas tudo bem. É sim. Aí, no final, a Célia falou, vamos fazer agora a atividade de One Minute Paper, que a gente comentou lá no início. Pá, sentou, os professores fizeram, todo mundo falou assim, caramba, vou fazer isso amanhã. A matéria, né, a ideia da capacitação, que era a avaliação, ficou Acabou. Cara, acabou. Igual você falou assim, poxa, pode aplicar. Aplica, porque é legal, é útil e você vai entender essa coisa do feedback. Então, é uma boa estratégia para começar utilizando. E nesse dia foi isso. Todos os professores saíram daí e falaram, ufa, aprendi uma coisa que eu consigo Agora aplicar. Agora eu sei usar amanhã. Eu vou usar amanhã, metodologia Esse é o ponto, ativa. né? Eu acho que a razão da gente estar fazendo esses vídeos todos, desse conteúdo, é esse. É dar a vocês, aos professores, a capacidade de pegar uma estratégia e já usar no outro dia. Porque senão a gente fica, como faz um grande processo de avaliação. É verdade. Project-based learning. Pô, que coisa incrível. Mas, nossa, dá um medo danado. Dá um medo, né? É verdade. Então, One Minute Paper, em 1 minuto, você já resolveu. Isso aí. 10 minutos de sala de aula e depois 10 minutos para você ler ali todos os comentários dos alunos, né? Nota 1000. E quem estiver assistindo isso daí pelo YouTube, não esquece de se inscrever aí no canal, dar o joinha. E se você está ouvindo isso aí pelo Spotify ou Podcast da Vida, dá suas estrelinhas também pra gente. E compartilha. Compartilha com seus alunos também. Fala, gente, vocês iam gostar disso aí? Acharam legal? Compartilha com todo mundo. Também é legal. Com todo mundo. Valeu, então, fechamos. Beijo, até o próximo. E até a próxima. Tchau, tchau.